falando dos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre intercâmbio. Deixa eu apresentar para você o Marcelo Melo, que é especialista em educação internacional. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Carolina Souza, que é a secretária executiva do meu lado direito. Muito bem-vinda, Carol. Harumi Kawasaki, que é estudante, bem-vinda. E a Adriana Kawasaki, que é a mãe da Harumi. Queria começar já, antes de mais nada, conversando com o Marcelo do seguinte. Eu e o Tílio comentávamos como hoje em dia o jovem tem muito mais oportunidade para poder fazer um intercâmbio e aí conseguir, gente, acho que isso é o mais precioso que a gente pode ter nessa vida, conseguir acima não só cultura, mas vivências que você leva para a sua história de vida. Sem dúvidas. Com muita segurança também, né? A acessibilidade ao intercâmbio e também os jovens com a cabeça um pouco mais aberta, tendo essa necessidade de educação internacional ligada à carreira, fizeram com que eles optassem pelo intercâmbio internacional como estudo, como complemento à qualificação acadêmica, e cada vez mais os pais apoiam essa iniciativa. E a gente tem o caso aqui até da Harumi. Você ficou 6 meses em Toronto, no Canadá, né? Uhum. Você sempre quis fazer um intercâmbio? Como você teve essa ideia? Não, foi meio de paraquedas, assim. Foi de paraquedas? Isso. Paraquedas bom, né? Mas foi demais. Eu recomendo muito, foi muito legal. Mas quando você falou que foi de paraquedas, o que aconteceu para você tomar essa decisão? Que eu ainda estava muito na dúvida do que estudar na universidade. Eu ainda tô, né? Então, meus pais falaram, vai estudar um pouquinho fora, conhecer um pouco de fora, vai que você gosta, né? Uhum. E te decidiu procurar uma agência, fazer intercâmbio. E você tinha alguns receios? Porque é bom a gente falar disso. Muitos adolescentes, pela primeira vez, vão ficar distante dos pais. Se já é difícil estar distante dos pais pela primeira vez, numa mesma cidade, num outro país muito distante, às vezes isso causa um certo medo para o jovem. Você sentia isso ou não? Eu estava bem tranquila, na verdade. Eu estava com vontade de ficar um pouco sozinha, vai que eu gosto também. Foi bom. E você, Adriana, como que você, teu marido, como vocês decidiram incentivar a Harumi a aproveitar essa oportunidade? Assim, na realidade, era tudo que eu um dia quis e não pude ter essa oportunidade. E ela é filha única, e então essa era a oportunidade de, através da minha filha, realizar até um desejo meu de poder estudar fora. E como eu ainda estava em dúvida do que fazer, o que eu vou fazer de faculdade, então aproveita, vai estudar, aprimorar, conhecer, ter outras culturas. Então essa foi a deixa para que ela fosse estudar fora. E por que Toronto, Harumi? Foi uma indicação da agência mesmo, que eu estava muito na dúvida para onde ir, são tantas opções, né? E eu não me arrependi. E como foi? Você viveu onde? Lá no Canadá, em Toronto? Você viveu numa casa de família? Isso, numa família indiana. Agora, uma família indiana em Toronto, com costumes muito diferentes dos seus, e que você não ia ter mais a vida tão tranquila da sua mãe fazer as coisas, você tinha que tomar as rédeas da situação. Como foi para você, assim, pessoalmente mesmo, essa oportunidade? Olha, eu tava com a mente bem aberta, eu sabia que não ia ser fácil, que ela não ia estar lá para tirar o cabelinho do ralo, para fazer isso, para fazer aquilo. Foi numa boa. E a família, era tranquila? Era. Ficava cada um na sua, sim, mas tudo bem. Porque isso é importante, né, Marcelo? São culturas muito diferentes e às vezes isso causa... Só um medo, gente, mas não no sentido pesado, assim. A gente tem um medo do desconhecido, do novo. Hoje, com acesso à internet, os jovens ficam ali no WhatsApp o dia inteiro, as redes sociais permitem que elas já se preparem melhor. Como ela disse, a através agência... de troca de experiências, né? E a agência viu o perfil dela, entendeu quais os objetivos e quais as preferências que ela tem para indicar. Olha, Toronto vai atender melhor as suas necessidades. E como são feitas as escolhas dessas famílias que vão receber esses jovens? Essas famílias elas são pré-selecionadas, é feita uma entrevista por parte da organização internacional que cuida dessa seleção de famílias. É obrigatório que a família, mesmo sendo indiana, na verdade eles são filhos de indianos. Né? Eles nasceram no Canadá e essa família fala inglês dentro de casa, é obrigatório, é um pré-requisito. E a experiência, ela tende a ser não só do idioma, mas também a troca cultural. Ela tem uma família que tem ali um pouco da cultura indiana e ela está em Toronto. Toronto é uma cidade multicultural, então é muito comum que as famílias não sejam originadas de Toronto, ou seja, canadenses exatamente. Isso faz parte do intercâmbio, a essência do intercâmbio é essa troca. Quer dizer, tudo muito bem estudado. Essa família, para ser aceita, ela passa por um critério extremamente rigoroso, depois faz-se
uma junção dos ideais da personalidade, o que necessita essa pessoa, essa adolescente que vai fazer o intercâmbio, junto com a melhor família para ela, né? Correto. Imagina que isso é uma questão de tranquilidade para todos, sim, né? Sim. Da família, que em algum momento lá está apoiando essa experiência, da organização lá de estudo que está recebendo o estudante, ela tem que estar preocupada com a família que está recebendo, a própria família que está recebendo, ela quer essa troca cultural, ela recebe um incentivo financeiro? Sim, porque existe conta de energia, sim, claro, de água, gastos, tudo mais. Né? Mas, de fato, aquela família ela quer receber o estudante. Então, é uma preocupação conjunta de todos e faz com que isso seja feito com a maior segurança possível. Você fala, você ficou ansiosa para viajar, ansiosa, tudo bem, mas a gente brinca muito, fala, olha, lá fora está mais seguro que aqui, não, em isso São Paulo, com esses problemas que a gente está tendo aqui. Isso a gente não precisa nem colocar aqui em debate, porque isso é complicado. Acho que, às vezes, o mais difícil para o adolescente é se desvincular dos pais. Vai muito da criação que os pais deram para os filhos também, né? Eu tinha feito essa pergunta aqui antes, né? E aí, como foi ficar de 6 meses distante? Falou, olha, falava com ela todos os dias no Skype, estava mais perto dela do que quando ela estava no Brasil. Mas você sabe, meus filhos não moram mais comigo. Um casou e o outro mora sozinho. Eu convivo mais com eles hoje do que eu convivia com eles quando a gente morava na mesma casa. É verdade. Então, não acontece isso? Isso mesmo, porque eu saía para trabalhar e estava dormindo. Quando voltava, já não estava dormindo. Hoje em dia, esse tempo que ela ficou fora, era o Skype todos os dias, às 21 horas, estávamos lá para bater um papo. Isso pode aproximar mais a família, né? De fato, aproxima, até porque ela dá mais valor à família. Tem a adolescente que vai, ela está com 17 anos, já passou um pouquinho, mas que falta, e os pais falam, nossa, como essa menina está dando valor a um papel higiênico. É verdade. Carolina, você fez intercâmbio na Austrália. Fiz. Com quantos anos você foi? Eu fui com 27, fui um pouco mais tarde. Por que você resolveu fazer intercâmbio? A questão, acho que de aprender o inglês, né? Que é um pouco mais, as escolas, eu não conseguia muito aprender muito. Eu falei, eu queria uma questão de pôr na prática, né? A questão de ou falar inglês ou falar inglês, não ter uma segunda opção. E foi aos 27 anos que eu decidi, né? E você foi pra lá com o objetivo, então, de aprender o inglês? Fui. Mas o que mais você percebeu ali que foi extremamente enriquecedor para a sua formação pessoal? A questão, assim, a gente cria uma certa independência muito grande, né? Um desvínculo, a gente passa muitas coisas que a gente não vivenciaria aqui, né? Lá é um país diferente, é uma cultura diferente, então são outros costumes. A questão da língua, ela é muito forte, que hoje ela deixa mais ampla a questão do lado profissional, né? Primeiro, eu sou formada numa área, mas eu consegui, pela questão do inglês, ir para outro cargo. E a questão, assim, é uma amizade, a gente pega um vínculo muito legal, questão também de amigos. Eu tenho amigos que eu vou fazer pro resto da minha vida, que eu tenho pessoas que nunca vão ser esquecidas. E para mim foi muito, assim, é uma experiência que eu indico para qualquer pessoa fazer e inesquecível. Agora, como sua família reagiu quando você falou aos 27 anos, olha, quer saber, vou morar na Austrália, vou fazer um intercâmbio? Puxa, não, a questão agora, não o que foi... que te leva a isso ou não? Não foi tão assim impactante para os meus pais. Eu sempre fui muito independente. Eu já estava numa idade que podia ter um pouco mais assim, independência, com os 27 anos. Para eles foi bem tranquilo. Eu fiquei um pouco tempo, foram quase 3 anos que eu fiquei fora, de idas e vindas. Para eles foi muito legal, assim, eles foram bem incentivadores para a questão de fazer o curso. Te perguntei isso, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente fala de intercâmbio, você pensa nos mais jovens. Aí fala 27 anos, intercâmbio. Será que é isso mesmo? Então há uma falta de informação também de muitos pais em relação a isso, né? Eu estava ouvindo aqui que você falou que foi mais velho, foi super nova, 27 anos, que isso? Tem gente que faz intercâmbio com mais idade? Sim, com 50, 60. Hoje em dia a possibilidade de fazer um intercâmbio é ter um contato com o idioma, com a cultura de uma maneira mais forte. Então, alguém que às vezes não teve oportunidade de viajar nunca pela vida e fala assim, agora eu vou fazer uma viagem para a França, estudando francês, fazendo curso de gastronomia nas horas vagas. Então, é uma imersão mais forte. Mas em termos de carreira, hoje a idade de 27 anos é muito comum as pessoas viajarem, seja para passar um mês de férias, né? Ou seja para se passar mais tempo, 2, 3, vai de cada um. É uma necessidade de permanecer no mercado de trabalho e até mesmo de melhorar assim, sua comunicação em termos mundialmente falando, né? Eu acho que é uma oportunidade também, que tudo bem, você fala assim, eu vou parar aos 27 anos, 2 anos, 3 anos, será que isso não vai me trazer um atraso, mas traz um ganho gigante? Sim. Porque é
não é? É uma bagagem muito mais forte que você adquire. E depois, você chegando aqui, aí você fala assim, mas eu podia ter conquistado outros cargos. Mas aí isso vem com uma facilidade muito maior, né? Muitas pessoas vão, vou fazer um intercâmbio, ficou fora, já tem uma boa colocação aqui no mercado de trabalho, mas falta o idioma. Ou falta a vivência internacional. O intercâmbio não é só o aprendizado de idioma ou de estudar algo fora do Brasil, mas vivenciar outra cultura. Eu acho que é uma vivência que traz, eu acho que o amadurecimento de uma forma diferente, Harumi, não é? Não foi? Não é, Harumi? Forte. Você encontra suas amigas hoje, não é uma cabeça diferente? Muito diferente. Sem dúvidas, né? O impacto que você tem, você compara os amigos que você tem lá com os daqui. É outra história, né? Te dá A gente tem que aprender a visão lidar. mais ampla do mundo. É verdade. A gente está com a Estela, aqui acho que por Skype, ela está na Irlanda. Tudo bem, Estela? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Quanto tempo você está na Irlanda? Tô há 2 meses. E o que você está achando dessa experiência? Eu tô amando. Tá sendo uma experiência muito enriquecedora pra mim. E por que é a Irlanda? Foi você que escolheu ou foi uma indicação também? Foi indicação, mas eu acabei decidindo porque eu já era apaixonada pela cultura irlandesa e pela facilidade que brasileiro tem pra entrar na Irlanda, né? Então eu acabei escolhendo aqui. Acho que acabou me escolhendo. O intercâmbio tem que te escolher o lugar. Você optou pela Irlanda por poder trabalhar também? Foi isso? Também. Aqui eu tenho um visto de trabalho de 20 horas enquanto eu estou estudando. Então isso também ajuda bastante. E a família? Ajuda bastante na hora da decisão. A família que você tá é irlandesa ou não? Na verdade, eu estou morando com estudantes. Eu não tá com família? Não vim com família. Mas eu estou trabalhando como au pair, que é babá, em uma família irlandesa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como seus pais reagiram a essa sua vontade de estudar fora? Meus pais não ficaram muito felizes, não. Por quê? Mas era o meu sonho, então... E por quê? Eles tinham receio, medo de te ver longe? Acho que é natural o pai querer ficar perto dos filhos, né? E eles tinham medo de que eu não soubesse me cuidar, não sei. Agora, e os estudantes? Mas deu tudo certo. Os estudantes que moram com você hoje, são todos brasileiros, não? Não, tem japonês, tem turco, mas a maioria é brasileiro aqui na minha casa. E como que é essa... O mix de cultura é incrível aqui na cidade. E é tranquila essa convivência com culturas tão diferentes? Para você tá sendo legal? Tá sendo maravilhoso, assim, todo mundo dá o seu melhor para aprender e para conviver tranquilamente. Tem um choque, assim, em que as pessoas não são muito limpinhas igual brasileiro, né? Então a gente sofre um pouquinho. Quer dizer, você tem que... tomar banho, coisas, mas tá tudo certo. Mas isso é importante que você aprende também a conviver com as diferenças e aceitar o diferente, né? E tem um detalhe, tá no verão, né? Quando estiver no inverno, você vai ficar... A coisa piora, né? Você vai também ficar tomando menos banho. É verdade. E o seu trabalho como babá, você já fazia alguma coisa similar aqui no Brasil ou não? Não. Não? E aí eu tive sorte de arrumar esse emprego aqui na Irlanda, eu tô adorando, a família me acolheu muito bem. E é bom conviver mesmo numa família, né? Você sente falta? Sente falta do Brasil, da tua família aqui ou não? Eu sinto muita falta. Sinto falta dos meus pais, sinto falta da comida. A comida que a gente sofre um pouquinho. Mas o que vocês cozinham aí? A gente tem que cozinhar. Tudo base de macarrão e receita fácil da internet. E vai se virando. A gente vai se virando. A ideia é que você fique quanto tempo aí? Eu tenho visto para ficar 1 ano, mas enquanto eu tiver dinheiro eu vou ficando. Você pensa em não voltar, em ficar morando definitivamente aí? Que meus pais não escutem, mas eu penso muito em ficar. Eu já perguntei isso, porque você está com um sorriso tão aberto, tão gostoso, quem está realizada. E eu acho que isso é importante também, até para os seus pais verem que você está ótima, está decidida, está feliz. Eu acho que foi o que eu comentei aqui com eles. Tudo que é
novo, assusta também os pais, não é porque é pai, porque é mãe que a gente tem segurança nisso, não. Mas quando vê o filho tão bem assim, tão decidido, isso dá segurança para os pais. Fala, olha, que bom, ela era muito mais madura do que eu conseguia enxergar quando ela estava aqui dentro. É uma oportunidade para os pais também, né, Esse Marcelo? amadurecimento faz parte da experiência. Eu só não recomendo que ela fique lá direto. Vamos fazer intercâmbio, faz direitinho. Né? Se você está indo para fazer uma experiência de intercâmbio, vai lá, fica enquanto seu visto está válido. E depois disso você vem, vai migrar para um outro país, aproveita para passear bastante pela Europa. Ela está pertinho ali de Londres. É tudo barato internamente. Tem várias promoções, aí ela sabe bem dessas promoções, já deve estar sabendo. Agora, fica durante seu visto válido, depois volta para o Brasil, mata o salário dos pais e dá o próximo passo. É o que a Harumi vai fazer, inclusive, né? Né, Harumi? Agora, me diga uma coisa, Estela. Você está estudando o que aí na Irlanda? Eu estou estudando inglês. Está estudando inglês? Quantos anos você tem? Isso. Tenho 23. Você pensa em fazer uma faculdade depois no futuro aí? Ou você volta para o Brasil, estuda aqui, depois retorna? Na verdade, eu sou formada já em administração no Brasil. Eu já tinha uma carreira, já estava trabalhando na minha área. E aí eu decidi largar tudo e vir para cá para melhorar meu inglês e fazer um mestrado aqui na Europa. Ah, legal. Tem um mestrado de plano de vida. Então, mas isso que o Marcelo comentava, que tem muita gente que já tinha uma carreira definida, já tinha uma carreira até de sucesso aqui no Brasil, e nem por isso deixam de seguir, de aproveitar essa oportunidade do intercâmbio, né? É um mestrado, é uma chance de ver o link que tem maior. A educação internacional com a carreira. Ela sabe que a experiência para ela fora vai permitir que não só a melhora na comunicação global, mas também a vivência que ela está tendo. Por enquanto está tudo lindo, são 2 meses, daqui são 6 meses, vão aparecer as dificuldades. Intercâmbio é vivência internacional, as dificuldades surgirem faz parte da experiência, é muito bom. Dificuldade na vida de todo mundo. Exato. E que bom que ela no momento vai voltar para os pais dela. Volta, por favor. Volta, mas depois, quem sabe, né? Aqui são 4 horas e 10 minutos. Que horas aí na Irlanda agora? Deixa eu ver. Que são 8h10. 8h10 da noite. Está 4 horas na frente. Olha, queria te desejar muito sucesso, que você realize seus sonhos, independente de onde você esteja. Eu acho que o principal é isso. O intercâmbio traz uma grande oportunidade, que é da juventude, das pessoas de uma forma geral, não só a juventude, se reconhecer, se enxergar num contexto diferente, mas que você busque um caminho que te faça feliz de qualquer forma, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Kátia. Beijo pra você, Estela. Tô muito sua fã, viu? Obrigada, um beijo pra você, sucesso. E olha, engraçado, beijo. Carolina falou disso, aos 27 anos ela foi pra Austrália, já tinha também uma carreira certa aqui. E quando você voltou do intercâmbio, você percebeu o quanto que você fez a coisa certa, que você voltou muito mais enriquecida. Com certeza, profissionalmente, né? A questão não somente do inglês, mas a gente volta totalmente uma cabeça mais diferente, a gente valoriza um pouco mais as questões, né? As questões familiares, porque lá a gente passa por vários momentos. Eu passei tantos momentos ruins como os bons, e eu acho que tudo acrescentou para minha vida, e eu falo, é uma questão que eu voltaria. Mas que momentos que você considera ruins? De solidão. Teve momentos, a questão familiar, a comida é um ponto bem forte. A gente sente falta muito do arroz e feijão, a questão do brasileiro, né? A nossa comida ela é única. A familiar é muito, e às vezes a questão... Na Austrália é um país fantástico, ele é muito próximo com a questão brasileira, a questão climática, não difere muito, né? Então, mas... Eu acho que a carência, o lado do amigo... Da segurança, né? Segurança. Você tá com pessoas seguras. O brasileiro é mais caloroso, até que o australiano também é. Hemisfério Sul faz com que as pessoas sejam mais calorosas. Essa é uma regra, mesmo mundialmente falando. E a Austrália é o que você, em termos de aprendizado de inglês, é um país que mais está próximo à nossa cultura, seja de ser friendly, né? De ser amigo. Mas família, brasileiro é brasileiro, uma hora sente falta. E outra, né? Faz com que mude. A gente é criado de uma forma diferente. Por exemplo, os americanos, o filho faz 16 anos e fala, toma... Vai. A vida é tua, segue. A gente não faz isso. Correto. Tem gente, eu tenho amigos de 40 anos que moram com os pais. Mas por que você mora com o pai? Muito mais fácil, né? Eles fazem tudo pra mim. Então, é uma forma diferente de educar. Então, é isso que também acho que traz dificuldade para os filhos, né? Essa dificuldade de estar lá tendo um impacto cultural que também te engrandece, que te enriquece. Sim, claro. Né? Ela estava me contando a história dela, que ela foi para Perth, que é uma cidade super agradável, com mar. Então, ela aqui de São Paulo não está acostumada com praia. Ela
lá tem praia acessível e segura. Depois ela foi para uma outra cidade, que é mais popular, que tem até mais brasileiros. E cada local vai sendo uma experiência diferente. A Harumi foi para o Canadá, que é um povo que, dependendo da época do ano, vai ficar um pouco mais distante, mais próximo. Então, mas também enriquecedor nisso, né? Esse impacto cultural é o que enriquece. Mas talvez a Harumi goste de ficar mais sozinha do que gostava a Carolina. Portanto, a Harumi foi para um país que, tudo bem, as pessoas são mais distantes, mas também tudo bem. Carolina necessita, talvez, de uma aproximação maior de pessoas. Então, daí a experiência desse profissional que vê junto com essa pessoa que quer fazer o intercâmbio o melhor país, a melhor oportunidade para ela, né? Como eu havia comentado, né, da idade, o impacto da idade, está com a cabeça mais aberta, ela fala com pessoas, ela ter amigos de diversos países é normal. É claro. Não é tão incomum como alguns anos atrás era pra gente. Como era pra gente, era difícil de falar com as pessoas distantes. Era raro, né? Exato. Vamos ser sinceros, tinha aqueles aplicativos lá que para funcionar eram Deus nos acuda. E agora hoje em dia é muito fácil. Agora permite o acesso à informação muito mais rápido. A vida se resume a uma mala, né? 32 quilos? 32 quilos é o que as companhias aéreas permitem. E normalmente é difícil arrumar essa mala aí, viu? Acho que a parte mais difícil é essa, dá mais para meninas, porque a gente faz a listinha do que tudo que vai levar. Ah, só mais 2 calças, só mais 2 blusinhas, aquele sapatinho eu tenho que levar. E aí você começa a ver o quanto que você vive bem com uma mala 10 por 2 anos, 3 anos, por 6 meses, e o quanto que a gente também volta de uma forma diferente nesse sentido. Acho que menos consumista, não é? Do que você era antes, não é, Harumi? Sim. Porque o custo de vida lá é bem maior, é em dólar, não é em real, né? A gente aprende a lidar com dinheiro também, é muita coisa. Você também sentiu isso, Carolina? Hoje os seus valores são outros? São? Com certeza. Olha, vou passar os contatos aqui. Esse site é o seu? Da IE? Da IE? www.ie.com.br e o telefone, gente, é o 0 operadora 11 3044 1631. Você pai, você mãe, você adolescente que queira saber um pouco mais sobre intercâmbio, busque informações, mas antes de mais nada, busque empresas, agências que são específicas para isso, para você ter segurança para sua mãe, para seu pai, para a família ter segurança, porque é algo extraordinário. Mas tem que ser feito como tudo, com muito planejamento. Tem para todos os bolsos, então dá para você se informar. Eu acho que, acima de tudo, a gente investe tanto nos filhos, né? Eu acho que esse é um investimento de vida. Então é só enriquecedor. Isso aí. Quando me perguntam numa oportunidade como essa, o que é principal numa experiência de intercâmbio? Entender os objetivos, o perfil e as preferências. Isso é o que vai permitir que dê uma orientação, como foi dado corretamente para a Harumi. Ela falou, olha, a agência que me ajudou a escolher. Só uma coisa fechando é que as agências, elas têm uma coisa chamada selo Belta. Se elas têm esse chamado selo Belta, significa que ela é de confiança. É uma garantia, né? É uma garantia, é uma organização sem fins lucrativos que permite que haja mais segurança para os pais, para os alunos e até mesmo para as organizações. E, gente, no mundo todo, e o mesmo acontece em contrapartida. São muitos jovens de outras culturas que também estão no Brasil, né? Muitas pessoas aqui também intercâmbio, né? Há o inbound, que é receber os intercambistas, né? Então, são famílias que recebem estudantes, ou estudantes que, por uma questão profissional, têm que estudar português aqui. Há a possibilidade de um estudante, ele vem, trabalha aqui no Brasil, dando aula para a família que ele está morando. Sim, é uma troca, né? É uma troca. Então, são experiências sempre muito bacanas de intercâmbio. Queria agradecer demais a tua participação, Marcelo, obrigada. Também, obrigada, Harumi, obrigada, Adriana, obrigada, Carolina. E que você de casa aqui tenha essa vontade, esse gosto, tenha a idade que forem fazer o intercâmbio, que aproveite aí das informações que a gente aproveitou aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Olha, você vê como a informação nunca é demais, né? E que oportunidade